Eu creio que nós já inauguramos um novo tempo. Nós já estamos no novo tempo. Eu creio que nós já estamos vivendo um novo tempo. Júlia e Mariana indo para a salinha. Nós podemos aplaudir ao Senhor por isso. Ah, que alegria! Um beijo duplo. Amém? São gêmeas, queridas. Um milagre poderoso de Deus. Lindo, amoroso que nos deu a Mariana e a Júlia. Elas vieram do sobrenatural, né, Guto? Amém? Queridos, sem mais demoras, porque eu não quero sair daqui hoje meia-noite. Amém? Né? Eu fico empolgada, muito tocada com as verdades de Deus. Hoje foi um dia de choro, tem sido. Como Ele é amoroso, queridos. Há alguns dias o Salmo 90 tem impulsado no meu coração. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Uma palavra tão poderosa. Eu sinto amor nesse lugar. Eu sinto o Senhor, eu sinto o Senhor alcançando corações que estavam tão secos. Nós nos rendemos ao seu amor, Deus. Feche seus olhos um pouco, querido. Você que ora em línguas, ore. Você que não ora, declara que você está pronto, aberto, que você quer, que você anseia, que você o ama também. Eu amo a sua presença. Eu me rendo diante dela. Te amamos, fale com Ele. Amado. Nós não podemos mais viver sem isso, Deus. Faz isso crescer. Nós não podemos mais viver sem a sua presença. Faz ela crescer, Senhor. Nós precisamos de mais. Senhor, que fome de mais. A tua igreja, o teu povo, a tua noiva precisa de mais. Senhor, não te demores. Abra, Senhor, as comportas dos céus e se manifesta, Senhor, mais. Queridos, eu preciso me conter, porque a gente precisa falar tanto hoje. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias. Quem sabe o mais antigo dos Salmos, Salmo 90, foi escrito por Moisés. Lá no versículo 12, na revista atualizada diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Na NTLH, que às vezes aqui muitos de vocês têm, diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Na NVT diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, nosso Deus e Senhor, para que vivamos com sabedoria. Amados, quando eu faço questão de trazer mais de uma tradução, é porque eu quero que isso fique bem fixo,
bem massificado no seu coração. Vamos entender um pouquinho essa passagem. Moisés no deserto. Amados, eu penso que nós falamos muito dos milagres do deserto, porque realmente são muito lindos, poderosos e nos vivifica lembrar de cada um deles. Mas sabe, Mônica, eu estava lendo, Spurgeon escreveu isso, eu nunca tinha pensado. Spurgeon escreveu que talvez o povo de Israel deixava um rastro pelo deserto, pelos túmulos que eles deixavam pelo caminho. Muitos nasceram e morreram no deserto. E todos os que saíram e adultos foram para lá morreram também. Nós sabemos disso. Então o funeral era algo natural que acontecia entre eles. Então acho que Moisés olha para aquele cenário e é chocado. Ele é chocado como quão breves são os nossos dias. Ele é chocado como quão vulneráveis somos. Então ele faz essa oração poderosa. Moisés, de forma reverente e confiante, ele se achega diante de Deus e diz: Pai, ajuda-nos a contar os nossos dias, porque nós precisamos viver com sabedoria cada um deles. Nos ensina a contá-los. Amado, sabe o que é lindo aqui? Moisés está pedindo para Deus. Quando um coração se dispõe a pedir algo para Deus, esse coração está disposto a obedecer. Ele não quer dele mesmo. Imaginem quão sábio era Moisés. Quando ele fez essa oração, ele já tinha vivido 40 anos como neto, filho da filha de Faraó, aprendendo todas as ciências. E depois ele tinha sido experimentado por mais 40 anos, lá com o seu sogro Jetro, no deserto. Era um homem extremamente sábio. E diante dessa tão grande sabedoria, por isso mesmo, porque era tão sábio, ele pediu a Deus: Pai, me ensina a contar os meus dias, nos ensina. Assim como Davi um dia pediu: ensina-me o teu caminho, e então eu andarei na sua verdade. Amados, nós estamos aqui hoje clamando a Deus: Pai, nós precisamos, quando Ele derrama um pouco, a gente sente um leve perfume, nós nos derramamos. Isso não é nada perto do que Ele pode derramar nesse lugar. Ah, queridos, eu quero tanto que você anseie junto comigo, que todos nós pranteemos de anseio, de desejo, de um toque sobrenatural, de um encontro genuíno. É impossível sairmos desse lugar assim como chegamos, porque tivemos um encontro com o Alfa e o Ômega. Nós não podemos mais aceitar ir de igreja em igreja, ou na nossa própria igreja, de culto em culto, e voltarmos. Ele está à disposição. Na verdade, a gente vem e é Ele que diz: eu estou à porta e bato. Ele está aqui todas as vezes que eu e você chegamos nesse lugar, dizendo: eu estou batendo. Se você deixar eu entrar. Eu tenho falado isso todos os dias no louvor, porque eu estou sentindo esse é o sentimento da hora no meu coração. Ele quer entrar, Ele quer fazer parte, Ele quer sentar conosco e compartilhar do coração dEle. Ensina-nos a contar. E aí sabe o que acontece? Disse lá em João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Isso Jesus conversando com os discípulos, falando para eles que ele ia embora, mas que ia vir um Consolador. E aí o que ele diz? Ele diz assim: Ele te ensinará todas as coisas. Que lindo isso. Moisés está falando assim: ensina-nos. Davi está falando assim: ensina-nos. E aí Jesus fala assim: eu vou enviar um que vai ensinar todas as coisas. Não da forma do mundo, não nos protocolos desse mundo, não mais, não no método coach,
Não no método de empresa. Não, eu não sou contra nada disso, amados, mas eu tenho uma Bíblia que me fala que jeito que faz igreja, viu? Nós temos uma Bíblia que fala pra gente que jeito que faz igreja. Nós não precisamos de métodos humanos mundanos, de sofismas humanos. Nós não precisamos de métodos carregados com filosofias humanistas, com tendências religiosas e políticas. Nós não precisamos, porque nós temos a palavra que não volta vazia. O que precisa, tão somente que nós façamos como Moisés e fala: Pai, me ensina. Me ensina a contar. E aí ele está falando: eu vou enviar, e ele vai te ensinar todas as coisas. E sabe o que mais ele disse? Ele falou: não só isso, ele vai te fazer lembrar de tudo que eu tenho dito. Queridos, deixa eu contar algo que às vezes me surpreende. Eu já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa, como muitos de vocês aqui, mas eu sei muito pouco da Bíblia ainda. Preciso muito estudar. Mas às vezes, amados, em circunstâncias, eu me pego pensando coisas e falando coisas, e depois o doce Espírito me leva para ler aquilo que está escrito na Bíblia. Eu não me lembrava, apesar de já tê-la lido, mas a gente não lembra, não é assim? A gente não lembra de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te lembrar. Eu vou te ensinar, mas eu também vou te lembrar. Por muitas vezes eu fico emocionada quando acontece isso. Eu me vejo sentindo e pensando coisas, e eu penso que é de mim mesma. Mas a gente ora tanto e depois não reconhece as respostas das nossas orações. Sabe quando você tiver um sentimento santo, amados? É porque você tem pedido: Pai, me dá a mente de Cristo. Então nós temos a mente de Cristo. Então é Ele que pensa através de você. Porque Paulo disse assim, nós temos a mente de Cristo. Foi uma afirmação, e eu recebo isso na minha vida e declaro sobre a sua, em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui, queridos. Mas o que acontece é que essa matemática é a mais difícil de todas. Qual matemática, pastor? É a de contar os dias da gente. Essa matemática é a mais difícil de todas. E a gente não gosta muito de falar essa palavra difícil, mas ela é difícil mesmo. A Ju achou bom. Numerar os nossos dias. Sabe por quê, amados? Nós podemos facilmente numerar o nosso rebanho, os nossos rendimentos da nossa empresa. Nós podemos facilmente contar as nossas vacas, fazer um levantamento do que tem na nossa conta bancária. Nós podemos facilmente, sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós nos colocamos a fazer essa conta, nós nos esquecemos. Nós somos às vezes ludibriados, iludidos de que os nossos dias são incontáveis. Quando a gente começa a contar isso que é tão fácil de contar, a gente perde às vezes a capacidade de entender que os nossos dias são contáveis. Alguém está aí? Quero que você pense um pouco sobre isso. Nós temos contado tantas coisas, mas eu quero te perguntar e não me responda. Você hoje contou os seus dias? Você hoje pensou na possibilidade de que ele poderia voltar hoje para buscar a igreja? Ou de que os seus dias não são tão longos assim na terra mais? Amados, isso não é uma mensagem de terror, nem de drama. É Moisés enxergando a brevidade da vida e pedindo: Deus, me faça seletivo, me faça viver com um coração sábio. Quando eu descubro quão poucos são os meus dias,
eu me proponho, eu busco usá-los sabiamente. Então eu não cogito perder nenhum só deles. Quantos dias nós temos perdido? Quanto tempo perdido com algo que não converge com o seu chamado, com o propósito da sua existência. Amados, viver pronto. Será que nós estamos prontos? Se Jesus viesse nos buscar hoje, antes do culto um pouco, nós estaríamos prontos? Eu quero te dizer que uma vida pronta é uma vida com propósito. Levante a sua mão e peça ao Senhor incutir em você o propósito da sua existência. Sabe o que Agostinho disse sobre isso? Ele disse assim: nunca poderemos agir assim, de forma sábia, remindo o tempo. Ele disse: nós nunca poderemos agir assim, a menos que consideremos todos os dias como o nosso último. Agostinho disse isso. A mente humana, amados, não é capaz de viver acertadamente os nossos dias. Não é. É necessário que Ele nos ensine a contar os nossos dias. E eu com isso no meu coração, e aí acontece um acidente de avião há alguns dias, que choca o Brasil, e às vezes até outras nações. Marília estava há alguns dias de ser capa da revista Forbes. Mais de 12 bilhões de visualização no YouTube. Quantas pessoas... E sabe por que nós ficamos tão chocados, amados? Porque a gente vive como se fôssemos eternos. Por que é tão chocante alguém perder a vida aos 26 anos? Porque nós não aprendemos a contar os nossos dias. Porque nós vivemos como se eles fossem incontáveis. Sabe? Você me pergunta, pastora, como é que eu me mantenho nesse lugar? Porque tudo isso que eu estou falando, amados, é tão corriqueiro. Tem nada de novo. Mais uma vez eu aqui falando uma coisa que não é nada de nova. Tudo isso vocês já ouviram, vocês já até falaram. Com certeza falaram aí nesses últimos dias, com esse grande acidente que aconteceu. Mas nós estamos aqui não para comentar sobre os fatos, mas para receber a direção sobre o propósito. É por isso que nós nos reunimos, para adorá-lo. E enquanto adoramos, Ele vem com espírito de sabedoria, de entendimento, de competência, de capacidade, de habilidade. Toda virtude necessária, toda virtude necessária, toda virtude necessária, toda virtude necessária para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você me pergunta, pastora, eu sei disso, mas como que eu me mantenho nesse lugar? Sabe como, amados? Mantendo os olhos na eternidade. Mantendo os olhos na eternidade. É tanta coisa. Mas tem umas 6 páginas que eu estou só na primeira. Mantendo os olhos na eternidade. Sabe por quê, amados? Porque quando nós estamos com esse olhar na eternidade... Sabe o que é a minha alegria hoje? Eu vim para o culto, uma alegria. Sabe por quê? Porque os seus problemas acabaram. E não é organizações Tabajara. Fala a verdade, se você não ouviu a musiquinha aí. Deixa eu ver os músicos dessa igreja. Por favor, me ajudem. Alguém aí ouviu a musiquinha? Eu não vou cantar. Não vou cantar essa musiquinha. Amém? Seus problemas acabaram. Por quê, pastora? Porque com certeza muitos dos problemas de muitos que estão aqui existem no âmbito natural. Com certeza, o seu grande problema que você tem morrido e sofrido hoje, ele está em um âmbito que não é eterno.
Ele existe porque os seus olhos não estão na eternidade. Sabe por quê, amados? Porque se os seus olhos estivessem na eternidade, se os nossos olhos estiverem na eternidade, nós temos delicadeza para falar com os nossos cônjuges. Então não estava com problema no casamento. Se os nossos olhos estiverem na eternidade, amados, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, tudo que você fizer, faça como se não fosse para homens, mas faça como se fosse para Deus. Colossenses 3, lá no fim eu vou ler, e agora eu já estou indo lá para o fim, porque a gente tem que ganhar tempo. Fala, sabe o que, amados? Tudo que vocês fizerem, façam. Tudo nessa terra que você fizer, façam em nome de Jesus. Porque Deus te dará poder para fazer. No nome... Amados, o que é fazer em nome de alguém? Você chega lá no hospital. Eu vim aqui fazer em nome do Marcos. É como se o Marcos estivesse fazendo. Você envia alguém para fazer algo por você. Aquela pessoa então foi responsabilizada de fazer algo como se fosse você fazendo. É verdade isso? Se nós cumprirmos a palavra, olharmos para a eternidade, então nós faremos tudo no nome dele. Então eu não sou mais reativo. Amados, eu penso que isso é o que eu mais ensino. Porque isso vem com aquela outra coisa que eu também mais ensino, todas as coisas que eu opero bem. Quando eu respiro assim, os meninos já falam. Pastora, aí eu respiro, tá bom, pastor, eu já sei, tudo coopera para o bem. Por que tudo coopera para o bem? Só vai cooperar para o bem, amados, se eu entender que aquilo ali que tinha vindo, que veio para matar, roubar e destruir a minha vida, eu tenho o poder de fazer algo em relação àquilo, em nome de Jesus, tocar aquilo e transformar a maldição em bênção. Então aquilo que veio para matar a minha vida, o meu lar, a minha casa, o meu casamento, o meu ministério, aquilo se torna um grande curso, um curso gratuito que Deus me deu. Usou o súdito dele chamado Satanás para me dar um curso de como transformar a maldição em bênção. A mesma força poderosa atua em nós. Se eu tiver com o olho na eternidade, eu vou fazer como ele faria, porque eu faço no lugar dele. Então agora, eu não me atenho à legitimidade de que de fato o irmão fez algo errado comigo. É legítimo. Ele te traiu, ela te traiu, mentiu, feriu. É legítimo. É verdade. Mas eu não me atenho a isso. Porque eu não sou reativo. Não é a outra pessoa. E a ação errada, deturpada, pecaminosa de outra pessoa não diz quem eu sou. Porque eu faço tudo em nome de Jesus. Eu retorno as minhas ações de uma forma não reativa, mas proativa, de acordo com os princípios eternos. Então meu olho está onde? Na eternidade. Colossenses 3, 1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, porque vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Visto que Ele escolheu você para ser um povo santo dEle, amado, revista-se de compaixão. Isso é o olho na eternidade. Ele falou, põe o seu olho nas coisas do céu. Pensa nas coisas do céu. E aí ele vai falando que jeito que é a consequência de quando a gente faz isso. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Compreensivos uns com os outros. Perdoe quem os ofender.
teve palavra digna de ofensa mesmo, mas já está perdoado. Sabe por quê? Porque o Senhor me perdoou de modo que eu também devo perdoar. Acima de tudo, revista de amor, porque Ele une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do corpo, vocês são chamados para viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Tudo que vocês fizerem, faça em nome do Senhor, dando graças a Deus. Não é fazer lamuriano, não. Eu vou porque eu sou crente. Um dia eu ri muito de uma pessoa me contando uma história assim, bem quente. Um falou, outro falou, aquelas histórias quentes. Ela falou, aí eu falei para ela, pastora, se eu não fosse crente, eu ia falar assim. Eu não falei com os porcos, não bati no coxo. Tem um negócio desse? Bati no coxo, falei com os porcos. Tem um provérbio desse que eu não lembro. Ou seja, ela falou, se eu não fosse crente, sabe como que eu ia te falar? Eu ia te falar assim. É às vezes mãe ensinando o filho, seu filho de crente, se você fosse filho de crente. Não, amados, é fazer isso, sabe como? Dando graças a Deus, o Pai. Como que eu faço isso, pastora? Por meio dele. Gente, a Bíblia fala tudo. Não é de nós mesmos, nós não para ter competência, para conseguir dar graças nesse momento. É por meio dele que a gente tem essa competência de fazer isso. Como é que eu consigo contar os meus dias? Como é que eu consigo me manter nesse lugar? Mantendo os meus olhos alinhados a essa verdade. Mantendo os meus olhos na eternidade. Amados, você se lembrou hoje do mundo espiritual? Você se lembrou hoje que Salmos 34 diz assim, que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo? Você lembrou que tem anjo de Deus em volta de você hoje? Você lembrou que 1 Pedro 8 fala assim, estejam atentos e tomem cuidado, porque o seu grande inimigo, o diabo, o seu grande inimigo não é seu cônjuge, nem seu patrão, o seu grande inimigo é o diabo. Ele anda como um leão rugindo onde? À sua volta, ao seu derredor, procurando devorar. Permaneça firme contra ele e sejam fortes na fé. Na King James disse, sede sensatos, vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao redor. Se os nossos olhos fossem abertos por alguns momentos, os nossos olhos espirituais fossem abertos por alguns momentos, amados, pense comigo os ambientes que nós temos frequentado nos últimos dias. O que você veria nesses ambientes que você tem frequentado nos últimos dias, se os seus olhos espirituais estivessem abertos? Anjos? O seu grande adversário rugindo? Mas eu quero te perguntar, você lembrou desse mundo espiritual hoje? Você lembrou da existência dele? Você lembrou que a ira, a raiva e o que você precisou resistir hoje não é contra carne ou sangue, mas é principado, potestade, hoste espiritual da maldade, poder e reino das trevas? Nós lembramos, nós estamos ficando cada vez mais distantes dessa verdade. Ensina-nos a contar os nossos dias. Como eu permaneço nesse lugar? Fixando os meus olhos na eternidade e lembrando o tempo todo que existe um mundo espiritual. E a palavra do Senhor diz que tudo que se vê, materializa, nasce de um mundo que não se vê. Tudo o que acontece nas nossas vidas nasce de um mundo que nós não vemos. Como é que eu mantenho os meus olhos na eternidade, pastora? Eu sei de tudo isso, de novo eu sei. Mas como é que eu mantenho os meus olhos nesse lugar? Como? Como, amados? Me alimentando do que é eterno. Me alimentando do que não é transitório. Me alimentando do que de fato me sustenta.
como e quanto nós temos nos alimentado de verdades eternas. Nós precisamos ser estratégicos, porque muitas vezes nós nos rodeamos de pessoas que nos alimentam o tempo todo de pornografia, que nos alimentam o tempo todo de ira, de irritabilidade, de justiça própria. Nós nos cercamos de pessoas, amados, que não nos alimentam da eternidade. Nós precisamos ser estratégicos e entender que nós estamos, às vezes, você está bravamente entendendo que você está ajudando alguém, você está morrendo aos poucos. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus. Convide alguém, leve essa pessoa até um líder, até um pastor, até uma pessoa que tenha condição de ajudar essa pessoa. Tenha estratégia, amado. Se alimente do que é eterno. Sabe o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Reis? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da Lila, minha irmã. Eu estava hoje no café da manhã e chegou uma mensagem do WhatsApp, e era essa passagem. Ela nem sabia que eu ia pregar hoje, nem muito menos o que eu ia pregar. E ela enviou essa passagem, que é exatamente, que se encaixa aqui. Te amo, irmã, te honro, para sempre. Que Deus continue te usando. 2 Reis, capítulo 13, diz assim. O que aconteceu? O rei Acabe morreu, o filho dele assumiu o trono, e aí o rei de Moabe decidiu parar de pagar os impostos. O rei Acabe, rei de Israel, o filho do rei Acabe, rei de Israel, se levantou e foi guerrear contra o rei de Moabe. E aí falou para o rei de Josafá, o rei de Judá: você vai comigo? Josafá falou: seu povo é meu povo, seus soldados, meus soldados estão à sua disposição, vamos lá. No caminho eles juntaram com mais um outro rei, e eles foram em 3 exércitos lutar contra o rei de Moabe. Eles andaram 7 dias no deserto e não encontraram água. Então eles falaram: o Senhor nos trouxe para o deserto para nos fazer morrer aqui. E Josafá perguntou: não tem um homem de Deus por essa região? E aí lembraram: tem o aprendiz de Elias, Eliseu. Eu gosto de contar essa história porque eu fico toda metida com ela. E aí Eliseu vira e fala assim: Guto, traz lá os músicos, traga os tangedores. E aí a Bíblia diz que quando começaram a tocar a harpa, a presença de Deus veio. E então ele profetizou para aqueles 3 reis que estavam ali. Como é importante adorarmos. Como é importante produzirmos sons. E aí a palavra do Senhor diz que ele disse assim: agora tragam alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, esse vale de ossos secos se encherá de poços de água. Tinha 7 dias que eles caminhavam e não havia água. E aí ele diz: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. Vocês, seus rebanhos e ainda outros animais. Mas nosso Deus, deixa eu te lembrar, a medida dele é sempre generosa. É recalcada, sacudida e transbordante. Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. Se vivemos na miséria, ele não tem nada a ver com isso. É porque não conhecemos a natureza do nosso Pai, nem que somos filhos. Mas hoje no louvor o Senhor quebrou essas cadeias de orfandade nesse lugar. Ele disse: eu vou dar água para vocês, para os animais de vocês, ainda para outros que estiver por lá. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Pastor, o que tem a ver essa passagem com isso que você está falando? Sabe o que ele falou? Esse vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, mas o vale se encherá de água. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos olhos precisam estar na eternidade. Porque muitas vezes nós olhamos para o tempo
E Salomão diz que quem olha para o tempo nem planta e nem colhe. A gente está esperando um vento, a gente está esperando uma chuva. E ele falou, vocês não vão ver nada disso, mas os poços. Mas quais poços? Os poços que eles tinham que cavar. Oi? No deserto, na seca, um monte de gente cavando poço. Segundo a sua palavra, Pedro falou, Deus, eu joguei essa rede a noite inteira, mas segundo a sua palavra, eu volto e vou jogar de novo. Quantas vezes temos resistido à palavra de Deus? Ensina-nos a contar os nossos dias. Como? Nossos olhos precisam estar nesse lugar da eternidade, onde a gente não vai ver sinal, muitas vezes não tem chuva, não tem vento, e a gente precisa de tomar uma atitude, cavar um poço, para que ele seja cheio, e a glória de Deus resplandeça e manifeste na minha vida. Querido, sabe o que Deus falou para Gideão em Juízes 7? Eu amo isso. Sucedeu que naquela noite o Senhor disse, levanta, Gideão, e desce contra o Arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Amados, entreguei. Tem alguém aí que pode me falar essa conjugação desse verbo está em qual tempo? Eu entregarei na sua mão? Eu entrego na sua mão? Eu entreguei no passado. Só porque Deus está falando isso para Gideão. E no versículo 12 diz assim, os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente, eles cobriam o vale como gafanhotos. Era uma multidão, amados, os camelos em multidão inumerável, como a areia da praia do mar. E aí sabe o que acontece? Deus fala assim, pega os 300 e desce contra essa multidão que parece gafanhoto e que é inumerável como a areia do mar. Porque eu já te entreguei. Os nossos olhos precisam estar no mundo espiritual. Ensina-me a contar os meus dias. Só é possível com os olhos no mundo espiritual. Nós não damos mais nenhum passo para viver o sobrenatural. Ele fala, eu já te entreguei. Ele fala, vocês não vão ver chuva, não vão ver vento, mas os poços serão cheios. Nós precisamos estar nesse lugar de olhar para o mundo espiritual o tempo todo. Olhar para a eternidade o tempo todo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos. Como que eu me mantenho nesse lugar? Olhe para a eternidade. Tenha agora, em nome de Jesus, as estratégias para os problemas, que às vezes foi o que te trouxe aqui nessa noite. Um problema limitado a essa terra, porque se você olhar para a eternidade agora, todos eles se acabam. A delicadeza e a paz então inunda o seu coração, e você se torna mais maleável e flexível, assim como Jesus. E você decide de uma vez por todas não responder na medida do ataque, mas como em Romanos 2, você decide a vencer o mal com o bem. Eu quero convidar aqui à frente, eu corri bastante, amados. Um dia Jesus contou uma parábola e disse assim, guardem-se de todo tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Ensina-me a contar os meus dias. Começa hoje a contar os seus dias. Decida hoje viver uma vida de propósito. Permita que hoje o propósito da sua vida seja a sua bússola, e não todo tipo de ganância.
Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Jesus está contando uma parábola. E aí ele dizia consigo: o que eu devo fazer? Eu não tenho nem espaço mais para tanta colheita. Aí por fim ele disse: eu já sei. Eu vou derrubar o celeiro, eu vou construir outros maiores, e assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus bens. Então eu direi a mim mesmo: alma, você tem muito em seus depósitos. Come, bebe, descansa, folga. Sabe, amados, às vezes nós não percebemos que estamos quebrando celeiros para construir outros maiores. Nós não percebemos que estamos atropelando vidas e pessoas e destruindo, perdendo a infância dos nossos filhos, machucando os nossos cônjuges. Que nós estamos às vezes usurpando o que não é nosso. Nós estamos arrombando portas que não se abrem. Nós queremos a qualquer custo e a qualquer preço, e nós temos pago caro, nós estamos pagando com os nossos casamentos, com os nossos filhos. Amados, ontem nós tivemos aqui um evento, eu quero te honrar, Ju, junto com toda a equipe, com todos, que lindos colaboradores. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que lindo! Guto, eu só chorava. Um evento Kids. Aqui nessa frente aqui, crianças de mãos levantadas aceitando Jesus, chorando. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O que de fato, o que de fato interessa para o Senhor? E aí quando acabou a reunião, eu me encontrei ali com o pastor que ministrava, e ele me mostrou fotos e vídeos de crianças com 12 anos de idade, aqui em Paraúna, amados. Uma criança com 12 anos suicidou outro dia. Suicídios infantis. Eu acho que no Maranhão, esse mês, uma criança de 8 anos de idade, 9 ou 8, se eu não me engano. Ensina-me a contar. Onde estão os pais? O que estamos fazendo com os nossos filhos? O que eles têm visto dentro da nossa casa? Oh, amados, isso não é uma palavra de julgamento, mas é um apelo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Você diz: eu não aguento mais, eu não dou conta mais. Ele fala: pois é, vem, toma o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve e suave. Para de carregar essas pesadas cargas. Jesus diz assim: não se inquietem com o que comer, com o que beber. Não se preocupem com essas coisas, porque elas ocupam o pensamento dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai já sabe o que você precisa. Busque acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O reino! O que é o reino, pastora? Jesus disse assim: pois se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, eu digo: é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo, amados? O meu reino não consiste em comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Sabe quando você chega e expulsa uma doença, aquilo ali entra em ordem. É chegado o reino de Deus. Quando você expulsa um espírito de prostituição, um espírito de pomba gira, quando você expulsa um demônio de erotização da sua casa, quando você resiste às trevas, expulsa o demônio, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Submetei-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós expulsamos, amados, tudo toma ordem. Isso é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino dele não tem choro, não tem pranto, não tem enfermidade, não tem dor. Amados, sabe o que é? É um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que não se vangloria, que não se envaidece, mas entrega honra, entrega honra, entrega honra, entrega honra, entrega honra, devolve a honra. Ansei por isso nessa noite.
Que o seu coração clame por isso nessa noite. Que ele clame por viver a paz que excede todo o entendimento. Que ele clame por viver, independente se tem vento, independente se tem chuva. Cave poços, cave poços. Não espere, não espere, não ouça quem não ouve a voz de Deus. Eu venho em nome de Jesus para dizer: os seus problemas estão solucionados. Ele disse na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado. Eu levei sobre mim toda a sua ansiedade, toda a sua yakancharavashai. A enfermidade, a dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muitas vezes nós sabemos de tudo isso, mas às vezes estamos num lugar de uma frieza, de uma apatia, de uma dor que nos consumiu, que roubou toda a nossa força. E eu quero te dizer que nós não estamos aqui para te julgar. Muitas vezes você avançou rápido demais, ou você tem cansado ao longo da caminhada, da jornada. Eu quero te dizer, por isso nós somos corpo. É por isso que nós somos igreja. O Senhor tem nos convocado a não só pregar, mas a viver o que nós pregamos. O Senhor nos deu de presente um culto de oração na segunda-feira, para que nós juntos praticássemos aquilo que precisa ser hábito na nossa vida, fora dessas quatro paredes. Porque entendemos que não temos a vida de oração que deveríamos ter. Não temos uma vida de devoção que nos sustenta queimando, que nos sustenta em chamas de amor por Ele. Então nós temos orado juntos. Nós temos aprendido a resistir juntos nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos vivido juntos, na medida do que nós podemos. Porque o tempo, às vezes não, todo dia o tempo não permite, né, amado? Ô tempo. Mas na medida do que nós conseguimos fazer juntos, pôr em prática juntos, para que você saia daqui entendendo que já foi rompido. O start já foi dado. Por que eu estou falando isso? Eu quero te perguntar, se Jesus voltasse hoje, ou se Ele te buscasse tão somente a você, ou se você partisse hoje, você estaria pronto para encontrar Jesus? Os seus relacionamentos, a forma com que você tem conduzido a sua empresa, os seus negócios, o seu casamento, a educação dos seus filhos. Amados, muitos anos atrás,
eu ouvi algo. Eu tenho vontade de achar esse negócio, às vezes até vocês acham para mim. Fala assim, uma voz, aquelas vozes assim. 1 segundo depois de ter entrado pelos portões celestes, você vai se arrepender do tempo gasto com aquilo que não era eterno, com palavras e com conversas que não edificam, que não juntam tesouro na eternidade. A sequência dessa parábola, Jesus fala: não juntem tesouro onde o ladrão rouba e a traça corrói. O Senhor não tem nada contra a prosperidade, Ele prospera os seus filhos, mas é o nosso coração que não pode estar nesse lugar, porque a raiz de todo o mal é o amor do dinheiro. Sabe o que hoje desde cedo o Senhor colocou no meu coração? Para eu convidar você que precisa de forças para pedir perdão para alguém. Você que tem alguém que não conversa, você que é brigado de mal. Olha essa palavra, amado. Sabe que a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Jesus, com Deus através de Jesus, e nos recebemos o ministério de reconciliação. É inadmissível, é inadmissível. Nós sabemos que não temos que nos juntar a julgo desigual e nem que andar com andar, mas não podemos ter mágoas no nosso coração e nem ressentimento. Você que precisa de força de sair daqui e ligar para alguém, mandar uma mensagem. Você que precisa de força e de um start para depois dessa oração abraçar o seu cônjuge e renovar a sua aliança com ele. Ir até um irmão aqui dentro. É isso que nós precisamos viver, amados. Não adianta eu trazer essa palavra aqui e amém, às vezes você não tem força para fazer isso. Eu quero te convidar para vir à frente, quebrar toda cadeia, toda prisão. Você que quer a partir de hoje contar os seus dias, você que fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, eu quero viver sabiamente. Às vezes não é um problema de relacionamento, queridos, mas às vezes é um problema de ganância, às vezes é um problema de não amá-lo acima de todas as coisas. Amados, todos nós precisamos amar ao Senhor um pouco mais. Há lugar no nosso coração para amá-lo um pouco mais. Eu não sei o que nós precisamos romper, eu sei que você precisa romper algo. Você vai sair daqui com algo resolvido hoje, e eu quero te convidar a ser intrépido, valente, e não olhar para a direita e nem para a esquerda, em não se envergonhar, mas em vir à frente dizendo: Pai, a partir de hoje a minha vida estará pronta para a sua volta, porque a minha vida tem propósito, e eu vou viver cada dia com propósito. Não mais fofoca, não mais mentira, não mais inveja, não mais calúnias, não mais roubo, não mais ira, não mais, não mais. Vem pra frente dizendo: não mais. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar dias sábios, para que eu possa alcançar um coração sábio. Vem à frente, se renda a essa verdade. Eu estou te esperando, eu estou te esperando. Vem à frente começar um novo ciclo na sua vida. Vem à frente, derrote a timidez. Eu expulso todo espírito de intimidação que está te impedindo de dar um passo de fé. Venha cavar poços, em nome de Jesus. Alguém além de ti não há na terra, alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Pode vir mais pra frente, pode vir. Alguém que eu queira mais que a ti. Vamos orar. Queridos, hoje durante o dia, por várias vezes eu vi essa cena. Vidas sendo libertas e transformadas para a glória de Jesus.
ministérios sendo destrancados, vida financeira, conjugal, familiar. Sabe por quê, amados? Porque nós decidimos ser um povo que alcança coração sábio e sai daqui para viver vida de propósito. Não seremos mais levados por qualquer vento de doutrina, como crianças ingênuas, mas um povo firmado na rocha. Não seremos enganados por falsos profetas, que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Não mais. Você nunca mais será o mesmo. O problema que tem assolado a sua casa, ele deixa de existir agora, porque os seus olhos, junto com os seus filhos, com o seu cônjuge, são tirados dessa terra. Abre os seus olhos, olha para mim. Só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa séria. Sabe o que o Senhor fala no meu coração aqui, agora? Ele está entregando para cada um de nós o entendimento e o poder, a capacidade e a competência de honrar pessoas. Honrar não significa concordar com tudo que essa pessoa faz, mas significa tirar do lixo. Ninguém é feito só de defeito. Significa tirar do lixo que tem tampado tudo de bom que um dia. Amado, você acredita mesmo que Deus criaria alguém que não fosse dotado de nenhum talento, de nenhuma preciosidade? Mas o mundo, os maus hábitos, o diabo entulhou a vida dessa pessoa, e você mesmo não consegue mais enxergar nenhum bem nela. Ela mesma não consegue, mas Deus chamou você e eu para tirar do lixo o que é precioso. O mundo é que tem esses olhos. Nós temos olhos de Jesus. Aquele que diz assim para Maria Madalena: onde estão os seus acusadores? Amados, eu sou apaixonada no amor de Maria Madalena por Jesus. Quando eu oro, eu falo: Pai, eu quero te amar. Eu quero te amar assim, do jeito que Maria te amou. O Ju, sabe o que aconteceu com a Maria? Jesus estava morto, né? Aí foi ressuscitado no túmulo. Os discípulos não foram no túmulo, foram depois. Ela, mulher. Os discípulos estavam todos fechados, com medo, porque o mestre deles tinha sido morto. Ela, uma mulher, rompeu com a escuridão da madrugada e foi para um cemitério de amor. E aí, quando o próprio Jesus falou com ela: mulher, por que procuras? O que procuras? Ela falou, achando que era um jardineiro. Onde o Senhor colocou ele? Me fala, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou. Eu quero esse amor no meu coração. Quero esse amor no seu coração. Esse amor de alguém que foi. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Ela reconhece que ele tirou ela da Paranduquinda Shai, onde ninguém podia. Amados, é de onde ele me tirou? Da epilepsia, da mentira. É de onde ele tirou cada um de nós. E nós nos arrogamos dos nossos próprios predicados e olhamos para alguém e menosprezamos, desfazemos. O Senhor está falando que o seu cônjuge é precioso para Ele, e que a partir de hoje Ele te dá competência para olhar para ele como uma obra acabada de Jesus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E quando você começar a tratá-lo como um príncipe, sendo ele ainda mal acabado, uma obra mal acabada, e você olha para ele e trata como uma princesa, santa, pura, noiva, imaculada, quando você olha para ele e o trata, o amor de Deus constrange o coração dele. Então ele vai vir para fora como Lázaro, morto, fedendo, cheirando mal. O seu amor vai dizer: vem para fora, vem para fora, vem para fora toda a essência verdadeira de quem é você. Isso é honra. Escolhe, acha, descobre, lembra o que de bom ele faz, lembra o que de bom ela faz. Os seus filhos, olha, alguma coisa tem, existe algo poderoso, e você vai começar a chamar a existência. Filha, como você é boa em desenho, só sobrou artes, pastora, é a tia Rosiane em tudo. Nossa, mas ela desenha muito bem. Nossa, filha,
Você é tão boa em artes. Ah, filha, amados, receba esse amor que honra, esse amor que honra, esse amor que vê como Jesus. Pai, aqui está o seu povo, um povo que está disposto a partir de hoje fazer a conta mais difícil, contar os seus próprios dias, para alcançar um coração sábio, para viver como o Senhor viveu nessa terra. Pai, aqui está a sua igreja, um povo que anseia viver um novo tempo, um povo que anseia viver novos caminhos, um povo, Pai, nós como igreja, nós renunciamos todas as más obras, nós renunciamos todo julgamento, toda condenação que saiu dos nossos lábios, nós renunciamos toda falta de honra, todo espírito de rebelião, de tudo que nós demos lugar, que não se parece com o Senhor, que não tem no céu, que não vai entrar no céu, as características do diabo, a dureza, a inflexibilidade, a rispidez, a grosseria, a falta de delicadeza, de domínio próprio, a falta de amor, o ódio. Deus, a sua igreja está aqui renunciando todas as características de Satanás. Nós estamos aqui renunciando toda obra da carne, todo pecado. Perdoa-nos, Pai. Escreve o nosso nome no livro da vida. Sustenta-nos nesse lugar de santidade ousada. Sustenta-nos como uma noiva pura, santa, adornada, ataviada. Pai, se o Senhor voltar hoje, que nós estejamos prontos para te encontrar. Pai, que as nossas ações, palavras, pensamentos e sentimentos não dependam mais do bom humor do próximo, não dependam mais da atitude do próximo. Pai, que nenhuma figura eclesiástica ou religiosa me tire do meu chamado. Não, que escândalos religiosos não nos tirem do nosso chamado, que erros de homens e mulheres que foram à frente e erraram, que eles não desviem mais os nossos pés do nosso caminho, da nossa jornada, porque nós temos um compromisso com o Senhor. Nós vamos encontrar um dia o Senhor nos ares, nós vamos prestar conta de tudo. Nós renunciamos toda desonra, todo pecado, e nós agora recebemos o espírito de gratidão, de bondade, de amor, de mansidão, de verdade. Deus, eu recebo a competência de acessar a herança de filho. Eu sou filho amado e recebo agora a competência de viver e permanecer a cada dia nesse lugar até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os seus olhos comigo, abra os seus olhos comigo. Você é nova criatura agora. Nós não temos mais, não existe mais legalidade para demônio na nossa vida, não, amados. Espírito de aspereza, de rude, de ser rude, mal educado, grosso, de não ter flexibilidade, nem amor, nem compaixão, de não perdoar, de acusar e de julgar, isso não mais faz parte da nossa vida. Romanos 12, amém? Vamos ler Romanos 12, o livro de Colossenses. Amados, você pergunta para a pastora, como que eu permaneço nesse lugar? Lê Colossenses, amado. Lê Colossenses hoje, lê amanhã e vem para o culto de segunda, deixa eu te ver. Vamos orar amanhã no culto de segunda, valendo? Vamos? Para Deus potencializar isso em nós, em nome de Jesus, eu te espero aqui. Amém? Vamos juntos dizer: diabo, eu rompi agora todo pacto e toda aliança com você. Por isso eu ordeno, seja amarrado ao seu caráter, às suas características, as obras da carne, o pecado. Eu rejeito as maldições que esses pecados trouxeram para minha vida. Eu rejeito, seja amarrado a sua bagagem. Eu não quero nada seu na minha vida, nada seu nos meus relacionamentos, nada seu na minha casa. Eu te devolvo agora e ordeno, seja amarrado a esse mal. E amarrado, sai agora, sai do meu corpo, sai da minha alma, sai do meu espírito, sai das minhas motivações, da minha comunhão com Deus, sai da minha família,
sai das minhas finanças, sai do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja cheio. Só um minuto. Enquanto o louvor segue, você vai ter 1 minuto para abraçar aquela pessoa que você precisa, para liberar perdão para ela. Você vai ter 1 minuto para fazer uma aliança com ela. Você vai ter 1 minuto para levantar. Às vezes essa pessoa não está aqui. Levanta sua mão, declara o nome dela e libera ela de todo mal. Abençoa ela. Agora vamos cancelar todo mal. Vamos concluir essa boa obra. Aquele que começou